Bom dia, pessoal. Vim mostrar novamente essa parede porque tá cada dia mais florida. Aqui algumas plantas que eu ganhei há pouco tempo, todas de vento em popa. E lá as belezuras floridas. Coisa mais linda, gente. Não me canso de olhar, de cuidar, dá até mais gosto, né? Quando a gente vê assim, dá até mais prazer em cuidar. Eu sempre gosto de cuidar delas, mas assim, você cuida com alegria, sabe? Você pensa, nossa, como elas retribuem, né? Olha quanta flor, gente. Isso que não abriram todas ainda. As hastes, algumas estão só começando. Eu vou dar só uma geralzinha aqui. Tem de todas as cores, vários desenhos. Vocês veem que elas só estão começando a abrir. A maioria delas só está começando a abrir. As brancas estão lindas. Elas não destacam muito porque a parede também é branca, mas elas estão lindas, lindas. As amarelinhas. Amarelinha clara com rosa no miolinho. E por aí vai. Essa aqui também tá quase começando a abrir. Eu até esqueço como elas são, porque elas ficaram uns meses sem flores, né? Que é normal. Olha que linda a cor dessa aqui. Tem vários tons de amarelo, de rosa, de vinho, de uva. Olha essa aqui também, que coisa mais linda. Uma coisa interessante, agora eu tô falando que a gente esquece como são, mas agora eu me lembrei que essa aqui, ela era mais salmão. Agora ela tá mais amarela, depende da quantidade de rega, da quantidade de sol. Elas vão alterando a cor, sim. Até essas que foram plantadas há pouco tempo, um simples vasinho de plástico, que vieram bem quase mortas, até elas estão florindo. Gente, eu vou até mostrar uma pequenininha aqui para vocês, que essa aqui eu fiz de uma haste. Tinha uma haste e brotou um cake, uma mudinha, né? E ela ficou assim muito debilitada há muito tempo. E eu deixei. E ela tem só essas duas folhinhas que estão há muito tempo aqui. Na verdade, 3 folhinhas. E quase morreu. São menores do que aparece aqui no vídeo. E tadinha, dando haste floral que vai deixar ela mais fraquinha. Eu nem fazia questão que desse uma haste floral aqui. Mas essa parede, acho que bate o sol na medida certa agora no inverno. Então, todas estão florindo, gente. Essa que tá lá pra cima, que eu não ia nem mostrar. Olha a cor, deixa eu aumentar aqui, aproximar um pouco. Olha que coisa mais linda, a cor tá mais vibrante ainda, pessoalmente. Essa me parece a mesma cor. Ai, gente, são muito lindas. Eu molhei elas agora de manhã, por isso que elas estão todas molhadinhas assim na flor. Eu evito molhar a flor, mas não tem como, né? Elas acabam recebendo um pouco de água assim. Olha, essa é mais pro salmão, mas aquela que eu falei era mais ainda do que essa. Essa tem bastantes veios assim, rosa, né? E a parte de baixo, deixa eu aproximar. A parte de baixo é um pouco diferente. Olha que coisa mais espetacular, gente. Só quem ama, né? Quem aprecia é que entende o que eu tô falando. Aqui outra rosa. Essas duas, eu tô achando que tem algumas que vieram da mesma
vieram lá da clínica que a minha filha trabalha, vieram assim bem sofridas e eu salvei elas estavam bem longas, eu salvei a parte de cima e também coloquei a raiz, a parte da raiz. Uma delas é essa aqui. Brotou, inclusive, 2 mudas aqui, eu tô deixando ela à vontade. Ó, o furinho que eu fiz, soltou uma raiz, mas eu tava molhando pouco e ela não tava muito bem. Aí eu percebi que era... Eu tenho medo de molhar demais, mas como elas estão só na casca de pinos, então pode molhar porque a água sai imediatamente, só dá aquela refrescada nelas e já vai embora. Também tá brotando, ó, haste floral. Essa aqui, não sei se vai vingar, minha filha me deu esses dias, tava quase morta. Aí eu caí na besteira de colocar num cesto, com uma sacolinha plástica embaixo, e deixei um pouco de esfagno misturado com a casca de pinos. Em vez dela melhorar, eu percebi que ela piorou, perdeu quase todas as folhas. Aí eu resolvi fazer como eu sempre fiz, e agora eu acho que ela vai conseguir superar, gente. Tem que molhar bastante ela, porque ela tá só na casca de pinos e é muda nova, sofrida, né? Então é isso, a gente tem que cuidar com muito amor, né? Senão elas não resistem, não. E depois que elas se acostumam, se adaptam aqui a essa parede, essa tá bem antiga aqui, ó, elas vão soltando essas raízes na parede, e aí você não precisa se preocupar mais, porque elas estão nas cascas de pinos, mas quando elas começam a lotar o vaso, elas procuram a parede. E elas amam essa parede rústica aqui, com brita, né? Deixa eu lembrar como meu marido chamava. Ai, não consigo lembrar. Ele usava um termo para esse... chapiscão. Tem o chapisco e esse é chamado chapiscão, com pedras bem brutas. E eu amo essa parede aqui. E tem essa catleia aqui, que deu essa muda fraquinha aqui com 2 flores. E agora eu já tô preocupada que no máximo 1 mês, daqui 1 mês eu vou ter que colocar sombrite aqui, porque aí o sol já vem mais intenso. Apesar de ter o telhado de plástico lá em cima, o sol vem que vem, e aí ele fica mais tempo aqui, então eu vou ter sim que... Ó, essas aqui também, eu nem mostrei essas aqui. Logo, logo também vão abrir a flor. Essas também foram mudinhas novas, que a minha filha também me deu. Já tá brotando uma folhinha, flor. Ali, essa tá mais forte ainda, essa folha é nova, brotou depois que eu plantei ela aqui, e ela tá tomada de raízes aqui no vaso. Só que esse vaso, gente, ele tem que molhar mais ainda, porque além de ser só casca de pinos, ele seca muito, ele absorve toda a água que a gente põe. E essa parede, elas não curtem, não. Você vê que a raiz, ela tenta vir, mas ela para, ó. Ela para porque tem o produto, uma cola, né, nesse grafiato, que elas não gostam, então... Não sei, mas agora eu vou deixar aqui. Elas vão ter que se adaptar ou soltar raízes para outro lugar. Elas vão ter que lutar, né? Que agora já estão um pouquinho grudadas, eu não quero mexer. Essa também tá com uma haste floral, ó. Lá em cima eu deixei e, ó, quem vê os meus vídeos faz tempo, vê que há uns 2 anos, talvez até mais, eu larguei lá e coloquei um monte de mudas de chuva de ouro, um Oncidium, né? E agora ela tá vindo, ó. Ela vai se adaptando na parede, vai enchendo de raízes, as raízes vão gostando e vão crescendo. E logo, logo eu não sei não, mas acho que esse ano eu tô com esperança assim que dê flor. Tomara. É isso, gente. Hoje eu fico por aqui, mostrando esse paredão maravilhoso aqui no meu espacinho. Olha que coisa mais linda.
Um ótimo fim de semana, uma ótima sexta-feira para todos. E fiquem todos com Deus, meus amigos. Beijos.